Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Conexões Raras. Você sabe que essa é uma iniciativa da Associação Brasileira de Doenças Genéticas e esse programa ele foi criado para aproximar histórias, conhecimento e realidades que transformam a vida de quem convive com doenças raras, condições genéticas e deficiência. Eu sou Lindenberg Salmito, pai de uma criança com uma doença rara, distrofia muscular de Duchenne, e também ativista da causa, diretor da Associação Cearense de Distrofia Muscular, e é um prazer enorme estar aqui com você. Esse espaço é um convite para refletirmos, aprendermos e fortalecermos a participação social de cada família que acompanha nessa jornada. O episódio de hoje é um episódio onde vamos trazer um tema fundamental para quem luta por direitos, dignidade e inclusão. O tema do nosso programa hoje é o papel dos conselhos na garantia de direito das pessoas com deficiência. Os conselhos são espaços de diálogo e decisão que aproximam a sociedade civil e o poder público, permitindo que experiências reais ajudem a moldar políticas públicas que fazem diferença na vida das pessoas. Mas antes de apresentar aqui o meu convidado todo especial, e você vai aprender muito hoje, eu quero fazer um agradecimento todo especial ao nosso apoiador social, que é a Takeda. Por causa da Takeda, por causa desse apoio, nós podemos compartilhar esse conhecimento. Ela segue, a Takeda acredita no potencial da mobilização e da informação para transformar realidades. Hoje nós vamos receber uma pessoa super especial. Nós temos a honra de receber aqui Ulisses Diniz. É um nome comprometido com a defesa dos direitos e com a construção da sociedade verdadeiramente inclusiva. Ulisses é conselheiro titular da pessoa com deficiência de Fortaleza, onde atua na construção, na fiscalização e no fortalecimento de políticas públicas voltadas para acessibilidade, participação social e garantia de direitos. Com uma trajetória marcada pelo ativismo e pela presença constante nos espaços de controle social, ele é reconhecido por sua atuação firme, ética e orientada pelas necessidades reais da população com deficiência. Além da sua atividade no Conselho, ele também participa de movimentos sociais e de grupos de articulação que buscam reduzir barreiras físicas, sociais e institucionais, que ainda impedem o pleno exercício da cidadania. E é com essa fala, apresentando essa pessoa especial, essa pessoa maravilhosa, essa pessoa que vai contribuir conosco aqui, é que eu quero chamar o Ulisses para se apresentar um pouco aí para a gente e falar um pouco da expectativa desse nosso bate-papo sobre esse tema tão importante. Bem, muito obrigado pelo convite, Lindenberg. Eu também sou uma pessoa portadora de uma doença rara, eu tenho esclerose múltipla. Foi daí que eu comecei a participar da minha associação, a PENSE, né? Amigos e apoiadores, amigos e apoiadores da esclerose múltipla do Estado de Ceará. Então, eu queria me apresentar também na linguagem de sinais, né? Quem eu sou, né? O Ulisses, ok? Eu sou uma pessoa, vou me autodescrever, podem ser que depois hajam pessoas que estão vendo ao vivo ou que verão no YouTube esse canal, essa entrevista, vou me autodescrever. Eu sou uma pessoa branca, caucasiana, olhos verdes, cabelo castanho claro, estou vestindo uma blusa branca. Atrás de mim tem alguns livros no estante, certo? E eu estou aqui representando o conselho da Condefor. Sou conselheiro titular, como o Lindenberg me apresentou. Estamos nessa causa. Esse ano houveram as eleições, já tivemos a nossa primeira reunião, e nós estamos aqui para representar a pessoa com deficiência, né? Eu, como portador de uma doença rara e também portador de deficiência decorrente dessa doença, fui convidado, eu senti muito honrado a ser convidado pela Margarida para representar a pessoa com deficiência no âmbito municipal. E temos ali tentado, buscado, lutado muito pela ampliação desses direitos, né? Sabemos que a luta é grande, algumas coisas precisam melhorar, e nós estamos avançando, né? Eu sou portador de esclerose múltipla desde 2014. Foi muito difícil o meu diagnóstico, né? Como eu bem disse, eu também tenho uma doença rara, é difícil a compreensão, até de quem recebe o diagnóstico. Imagine as pessoas que estão ao redor, né? A luta é diária, é praticamente infinita. Cada dia
temos que lutar para que a gente seja incluído, entendido, compreendido pelas pessoas, porque muitas vezes essas doenças raras, elas desembocam também em deficiências, aí você desemboca em outras barreiras, mas estamos aqui para lutar, não podemos desistir, pelo contrário, eu comecei a entrar no conselho para agregar, entrei no conselho para agregar e para lutar, para que a gente veja de fato, realmente, no dia a dia, essas mudanças, elas surtirem efeito. Que bacana saber que mesmo diante das suas dificuldades, dos seus desafios, você também tem essa disposição de lutar pelos outros, né? Porque a gente sabe realmente que quem convive com essa questão da pessoa com deficiência, a gente sabe às vezes que a teoria, aquilo que está no papel, aquilo que é transmitido, aquilo que está no marketing, é muito bonito, mas a prática mesmo é algo que mexe conosco. E eu tenho certeza que nós vamos aprender muito aqui com você, viu, Ulisses, que a gente vai romper para que as pessoas aprendam aqui, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, acompanhar. E a primeira pergunta, Ulisses, que mandaram para nós aqui é justamente que como você explicaria o papel de um conselho como a Condefor e por que ela é tão importante, por que esse conselho é tão importante para a defesa dos direitos da pessoa com deficiência? O Conselho de Gestão Pública, né, ele é um órgão colegiado que une a gestão pública e sociedade civil, ou seja, representantes de algum segmento, de algum tipo de doença rara ou de deficiência, certo? Junto àquela gestão que está atuando, né, com membros daquela gestão que também estão lutando pela causa. Isso democratiza as ações e as políticas públicas, porque nós temos ali pessoas da sociedade civil que têm suas organizações não governamentais, têm suas comissões, né, têm suas entidades, e elas se apresentam como uma opção de discutir a política pública junto com a gestão, para que haja uma aproximação direta da gestão com a ponta da lança na sociedade, que são as pessoas mesmo, as organizações que estão nas cidades, que estão nos bairros. As pessoas, elas não têm como chegar na gestão, muitas vezes. A ACDG, por exemplo, a Associação da Doutora Mônica de Doenças Genéticas, ela faz essa ponte. A APENSE, a Associação de Amigos e Portadores de Esclerose Múltipla, ela faz essa ponte. O médico, ele dá o diagnóstico, ele te dá o tratamento, ele faz toda a boa parte dele. Só que depois você precisa se integrar. Muitas vezes você não sabe o que fazer, né? Onde você vai ver outras pessoas com seu problema, onde você vai ter um porto seguro de informação do dia a dia, como elas veem, como elas se veem daqui para frente, quando elas têm um diagnóstico, como é que elas vão se inserir na sociedade. Eu mesmo, quando fui diagnosticado, eu perdi um concurso público, né, porque eu fui diagnosticado durante o curso de formação. Fiz um concurso para a Guarda Municipal, durante meu curso de formação, estava sendo ao mesmo tempo, concomitantemente, estava sendo diagnosticado com esclerose múltipla. Para mim foi um impacto muito grande. Como eu ia lidar com isso? O médico estava me tratando, estava dando tudo que eu precisava. Agora, aquele suporte familiar, minha filha não sabia nem o que era esclerose múltipla, nem eu. Então, eu consegui, através das associações, por exemplo, entender o mundo dessas pessoas, porque agora eu era participante desse mundo. Até então não tinha nada, mas aí veio esse impacto. A partir dali, eu tive o interesse de buscar conhecer o meu problema. Mas muitas pessoas não têm, certo? Essa ponte. Não tem como você se ligar diretamente a uma gestão de política pública, de ação governamental, você não sabe nem por onde começar, né? Onde é que eu vou buscar um direito? O médico pede um exame, uma ressonância, o hospital não está disponível, não tem disponível. Com quem eu vou falar? Cadê a assessoria jurídica para essa pessoa? As associações, quando elas fazem parte de um conselho, né, elas representam a sociedade civil e essas perguntas, essas demandas chegam diretamente lá. Então, a importância de um conselho, o que um conselho faz? Ele aceita as demandas, as reclamações, sugere, ele participa das pautas, ele diz a sua necessidade, o que os portadores de doenças raras estão precisando, o que os portadores de deficiência estão precisando. Então, o conselho, ele faz esse aporte, né? Ele tem uma participação social muito forte. Então, é preciso que cada conselho tenha participação da sociedade civil, porque, novamente, eu falo,
democratiza as ações. A pessoa que está sofrendo vai ter a oportunidade, eu como representante, eu vou dizer, olha, as pessoas com esclerose múltipla têm esta dificuldade, e na deficiência tem esta. Então, eles vão me ouvir, vão colocar em ata na reunião, vão colocar as pautas, vou sugerir pautas. Essa é a função de um conselho, pautar, colocar em ata as demandas, oficiar, colocar para a gestão, pedir recursos para que a gestão realmente aplique essas demandas, resolva essas demandas. Então, é essencial um conselho de gestão, um conselho dentro da gestão, porque ele aproxima a sociedade civil, aproxima o paciente da gestão. Ele não é mais aquele ente que só vai para consulta, ele é aquele agente que atua na decisão e na solução dos problemas. A maioria das pessoas com deficiência, elas nem sabem do poder que tem os conselhos nas decisões, na participação, como ela pode influenciar na questão das políticas públicas. Mas como é que a gente pode ver a ação do conselho realmente na prática e quais são os maiores desafios que impedem que as decisões dos conselhos sejam implementadas de forma rápida e efetiva? Primeiro, o poder que a pessoa nem sabe que tem, né? Mas ela tem através das leis. Eu disse ontem, no evento da doutora Mônica, que também é obrigação nossa, da pessoa com doença rara ou pessoa com deficiência, buscar esses direitos, né? Eu até falei um termo no direito que diz assim, que ninguém pode se eximir de responsabilidade alegando desconhecimento das leis, porque as leis são públicas. O poder que as pessoas têm está na mão delas, estão nas mãos delas. A partir do momento que ela busca seus direitos, ela procura entender quais são seus direitos, ela já detém o poder. Ela tem a lei a seu favor, certo? E onde ele realmente pode fazer com que isso vire na prática? É na participação. Ele tem que ir em busca tem que buscar o resultado que ele precisa. Ele tem que participar de alguma organização social. Ele pode usar a lei diretamente? Pode. Ele pode procurar um serviço público, a Ouvidoria Geral do Estado, ele pode fazer uma reclamação, mas muitos nem sabem. Por isso que eles não sabem do poder que tem. Eles não têm informação. Ontem, uma moça disse que não sabia como resolver a demanda dela. Tá? Olha, quando eu não tenho exame, eu não consigo meus exames, eu tenho meu direito suprimido, de acordo com o artigo 196 da Constituição, né? Que é o direito à saúde, ao tratamento médico. Onde é que eu procuro? O que é que eu faço? Se lá me negam, então ela se sente sem poder. Ela não tem poder nenhum. A lei dá todo o poder, mas qual o caminho? Muitas vezes é isso que o conselho faz. Um conselho, uma sociedade civil faz, quando ela se reúne. Ela conversa entre si e as pessoas começam a entender seus direitos, né? Ela vai buscar. Só que o impacto que isso tem, ele acontece de fato na prática, como você perguntou, quando essa pessoa, ela passa a se integrar na sociedade, não mais apenas como uma pessoa que reclama, mas como uma pessoa que luta pela causa no geral. Ela vai lutar por ela, se ela tiver interesse, ela luta pelos outros. Eu passei disso, no começo eu reclamava muito do sistema de saúde, e eu também não sabia o que fazer, certo? Foi então que eu vi a Margarida Morola dando uma entrevista, deixou o telefone dela embaixo, Associação de Esclerose Múltipla, e eu disse, opa, eu tenho um caminho aqui. Liguei, perguntei quando eram as reuniões, comecei nas reuniões, foi aí que eu comecei a pôr esse poder em prática. Eu comecei a descobrir os caminhos. Olha, você vai aqui, você faz ali, essa pessoa fez assim, foi na ouvidoria e conseguiu, essa pessoa conseguiu mediante advogado, essa pessoa conseguiu mediante o Ministério Público, né, a sua medicação. Então, assim, na prática, é difícil dizer assim que uma pessoa que acaba de chegar, ela vai conseguir, quando ela sai do hospital da consulta, que ela muitas vezes sai decepcionada. Olha, eu saí ali, o médico pediu um exame, não tem. Então, ela não sabe o que fazer. Então, eu acho que nessa parte, o conselho tem que chegar até essas pessoas, tem que se apresentar, sabe? É difícil também a gente simplesmente dizer que é a responsabilidade das pessoas. Eu acho que a publicidade das ações é um fator fundamental. Você colocar esses conselhos, porque quando eu fui diagnosticado, eu realmente não tinha nada. Eu não tinha um aporte, ninguém disse, quando isso aqui faltar, procura isso aqui, procura esse telefone aqui da Ouvidoria Geral do Estado, da Ouvidoria Geral do Ministério Público, da Promotoria da Saúde, com a doutora Isabel, por exemplo, eu não sabia. Então, essas informações é que vão te empoderar a pessoa.
Sem informação você não consegue, você não sabe da existência da lei, certo? Muitos têm que saber disso, que as leis existem, mas quem vai levar essa lei até ela? Como ela vai saber? O médico vai fazer a parte dele, dali para frente, eu costumo dizer lá no meu hospital, no HG, onde eu sou tratado no HGF, da porta para dentro é muito bom, o atendimento é de excelência, médico de altíssimo nível, né, um hospital de referência, da porta para fora, aí já é a questão da gestão pública, aí já os processos, onde estão os processos burocráticos, certo? Onde o médico te pede um exame, ele diz, e a atendente fala assim, esse exame nem, eu já ouvi isso, esse exame nem tem mais aqui, nem existe mais. E aí eu volto para o médico, ele diz, eu não posso fazer nada, isso aí é o serviço público. Acontece. Eu tive que pagar por fora. Isso não pode acontecer. Então, na prática, é difícil. Por isso que a sociedade civil tem que se engajar, as pessoas têm que saber da existência de um conselho, por exemplo, para ela se integrar, para ela se aproximar, elas tem que haver uma disseminação da informação, né, para que elas saibam, pelo menos, onde existe uma ponte para ela perguntar. E aqui o hospital não me disse mais nada, disse que não tem, que eu aguardasse. Então, a sociedade civil, muitas vezes, ela se encontra abandonada, os pacientes se sentem abandonados. Então, o conselho também tem que, para que essas coisas aconteçam na prática, como você perguntou no final, como faz para a gente fazer na prática? Nós, como sociedade civil, dentro do conselho, temos que nos apresentar para elas. Nós é que temos que chegar até elas, nos apresentar, ó, nós estamos aqui. Qualquer coisa, qualquer demanda, a gente pode te orientar. A gente percebe claramente que as pessoas com deficiências, diante dos desafios, né, todos os dias, elas tendem a recuar, a já demonstrar que a vida já está tão difícil, não querem enfrentar para não sofrer mais algumas situações. E aí a gente, por conta dessa vida, dessa rotina, acaba que nem conhece, como você mesmo disse, que nem conhece seus direitos, que nem conhece onde procurar. E aí eu te pergunto, o que é que falta para as pessoas com deficiência e os familiares se aproximarem ainda mais dos conselhos e participar diretamente nessas reuniões, nessas votações, ser alguém que participe? É difícil mesmo, essa parte que você falou foi muito, muito importante. Eu fiquei muitos anos dentro de um quarto, né? Eu me sentia, assim, totalmente inútil. O que é que eu pensava? Eu tenho uma doença grave, degenerativa, já perdi parte da visão, parte do movimento, tenho neurite óptica, tenho neurite trigêmico, que é a pior dor do ser humano, tô com medo de sair, estou com medo de sair e sentir essa dor lá fora. Então, quando a gente está no começo do diagnóstico de uma doença rara, ou passa a ter uma deficiência que a gente é inesperado, ou que já traz desde criança, a pessoa, de certa maneira, ele se sente limitado. Às vezes nós nos limitamos. Será que se eu sair vai ser bom? Eu nem sei se vai ser bom, se é melhor nem sair. Então, realmente, é difícil. Com relação aos familiares, a maior dificuldade para o paciente de esclerose múltipla, vou falar para vocês qual é. A esclerose múltipla causa, por exemplo, fadiga extrema. Vou falar o meu caso, porque vai desembocar em muitos outros casos. Né? A fadiga extrema, né? Você fica muito cansado devido às lesões na bainha de mielina, que é uma coberturazinha que tem no cérebro, que causa esclerose múltipla, uma doença autoimune, né? Onde as células de defesa, elas entendem errado que precisam atacar ali, ela vê algo ali que não existe, mas elas atacam, acaba que fere, né? Essa mucosa que tem aqui, essa bainha de mielina, essa pelezinha que encobre o cérebro, e aí os neurônios são afetados. Depois que essa lesão existe, ela não deixa mais de existir. Exemplo, vamos supor que eu tenha 6 lesões. Se eu passar a ter 10, eu nunca mais vou voltar a ter 6. É só de 10, ela é progressiva, degenerativa e progressiva. Então, quando elas estão estagnadas, vamos supor que o processo está controlado, a minha doença está controlada, mas as lesões estão aqui. Se eu tiver um estresse, um tipo de exercício extenuante, uma coisa que me causticou muito, tomou muita minha força, vem um sintoma que é a fadiga extrema. O que é que os familiares dizem? Você não tem força de vontade, essa é a pior coisa que existe, né? Um deficiente ouvir, uma pessoa com doença rara. Por que você não luta? Né? São frases, são horríveis, né? Para uma pessoa que não tem condição de fazer por si só. Você explica que tem uma doença, olha, mas eu tenho uma doença. Sim, mas o médico disse que você pode viver a vida normal.
você não está fazendo tratamento? Eu disse, não, o tratamento eu faço, porém, as sequelas permanecem, elas são permanentes. Então, quando você me pergunta o que é que a família pode fazer, tem, no mínimo, empatia. Se colocar no lugar da pessoa. Ele podia, em vez dela pensar assim, ele não está saindo, não está fazendo nada por falta de força de vontade. Então, dizer assim, vamos ver o que ele está sentindo para a gente entender por que ele não quer sair do quarto, por que ele não quer andar. Vamos tentar puxar ele, vamos convidar ele para sair com a gente. Talvez ao contrário, o fulano não quer ir, né? O que a gente pode fazer? Ele só pensa na doença. Não, então eu já ouvi isso, porque você só pensa na doença, aí você não sai. Não, eu não posso, não tenho o direito nem de pensar diferente. Eu convivo, claro que quando eu amanheço o dia, eu não estou pensando em esclerose múltipla, estou pensando no meu dia. Então, o papel da pessoa é ela buscar, acho que às vezes até de uma maneira meio estoica, sabe? Assim, de força interior mesmo. Acaba que esse conselho da pessoa que é errado, você deve usar ele, mas não por causa dessas pessoas, mas para você. Você tem que ter consciência de que você tem que se levantar, nem que seja sozinho. Você tem que buscar uma saída disso. Se você não tem empatia ao seu redor, não dá para esperar, certo? Eu não tive chance de esperar a empatia dos outros. No meu caso, eu tive que buscar. Eu busquei a Associação da Esclerose Múltipla, da Margarida Mororó, e dali eu passei a ver outros pacientes e suas queixas, suas demandas. Eu digo, olha, aí eu percebi, não sou só eu. Essa foi a minha parte, né? Eu fui buscar conhecer pessoas com esclerose múltipla, com deficiência, para eu entender o lado delas, o que é que elas fazem, o que é que elas pensam. Coincidentemente, lamentavelmente, essa coincidência existe, são as mesmas queixas. Meu esposo não me entende. Minha esposa não entende, diz que eu sou fraco, diz que eu não quero, sabe, quero me levantar porque hoje eu tô com preguiça, tá com preguiça, sabe, você é muito desleixado, você não tem força de vontade. Isso é a pior coisa. Então, quando você me pergunta o que é que o familiar pode fazer, se ele não fizer isso, já é muito bom, já é excelente, né? E se ele puder ajudar, melhor ainda. Se ele se colocar no lugar da pessoa, vai ter uma união muito boa, o progresso, a evolução desse paciente vai melhorar, aí ele vai ter mais vontade ainda de entender o seu problema e de buscar soluções. Olha, a gente ouvindo esse detalhe aí, realmente é o que a família, ela tem um papel fundamental, né? Fundamental nisso. Aqui em casa, eu tenho, além do meu filho, a minha esposa também tem uma doença rara e está no tratamento também de outras patologias, como câncer e fibromialgia. E aí, o que é que acontece? A gente escuta isso muitas vezes, porque realmente, até me coloco nessa condição, às vezes a gente quer uma reação por parte deles, mas na verdade ninguém sabe o que eles estão passando de uma forma mais delicada, né? A nossa intenção, pelo menos no meu caso, a nossa intenção é o que eles não se entreguem, né? Não se renda ali no quarto, que eles participem, que eles vão passear com a gente, para ver se de uma forma ou de outra eles conseguem esquecer alguma coisa. Talvez a gente, na verdade, talvez não, com certeza, a gente não sabe transmitir da melhor forma possível esse sentimento. E aí eu imagino realmente que isso deve machucar, mas a gente, mesmo assim, ainda faz todo aquele envolvimento que realmente é muito bom ter alguém. A gente sabe que quando tem uma pessoa do seu lado, quando tem uma família lhe ajudando no tratamento, até questão de recuperações e tratamento se torna ainda mais fácil ainda. A gente está chegando perto do dia da pessoa com deficiência, e é nesses momentos, né, que por exemplo, quando a gente tem meses com algum tipo de diagnóstico, é nesse momento que se destaca ainda mais aquele diagnóstico. Então, no dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a gente vê vários debates, a gente vê várias promoções de eventos, um montão de coisa. Mas o que o Conselho faz para aproveitar essa data, para fortalecer as mobilizações, as conscientizações, porque existem políticas públicas voltadas para isso. Mas aonde é que entra o papel do Conselho nesses tipo de eventos? Nesse tipo de evento, é bom a união, a confraternização, todo mundo ali está unido, está feliz porque a causa está sendo divulgada.
a participação de vários segmentos da pessoa com deficiência, né, os cegos, os cadeirantes, os deficientes visuais. Então, assim, você vê todo mundo unido na causa da LBI. Agora, o que se faz nessa época, é interessante essa pergunta, porque nesse dia é uma celebração, todo mundo está feliz, todo mundo está vendo, todo mundo está ali, está todo mundo unido. Eu acho que realmente o que tem que ser feito é mostrar mais o resultado das pautas. É preciso que as pautas, ela seja também um motivo de preocupação, certo? Porque a gente está, por exemplo, com a fila de cadeiras de rodas paradas, né? Existem pessoas que não têm a cadeira de rodas para terminar seu tratamento. Ela está acamada, precisa de uma cadeira para ela continuar seu tratamento, para depois passar para as muletas, para depois ir para um hospital Sara Kubitschek, por exemplo, e fazer seu tratamento de reabilitação. Né? Muitas vezes a deficiência da pessoa não é a deficiência em si. Ela está na cama, ela poderia ir para a cadeira, mas ela não tem a cadeira, entendeu? E uma senhorinha, a dona Maria, que mora perto da minha casa, eu conversei com ela está na cadeira de rodas. Ela precisa das muletas para dar continuidade ao tratamento dela. Então, assim, o dia 3 marca esse dia, né, da pessoa com deficiência, mas cadê os resultados? As pessoas estão perguntando, né, olha, faz tempo que eu estou pedindo minha cadeira, não chegou. Eu estou precisando de uma muleta, eu estou na cadeira de rodas, mas eu poderia ir para as muletas para depois eu voltar a andar. Mas eu estou aqui, meio que engessado na cadeira, porque não me dão as muletas, não tenho como comprar. Então, eu acho que a coisa mais importante a se fazer numa celebração dessa, a gente tivesse como mostrar resultados. Botasse um telão assim no dia da celebração, olha aqui, essa senhora recebeu a cadeira, recebeu a muleta, olha, essa aqui recebeu insumos, estava com escaras na cama, mas agora ela está, olha como está melhor, olha aí como é que ela está agora. Eu acho que está faltando no Lindenberg, sinceramente, resultado, sabe? Eu acho que celebrar o dia, nós temos até uma pauta que nós tivemos na última reunião, antes da nova eleição, que foi fazer uma publicidade da LBI, uma publicidade do próprio conselho, que o conselho, por exemplo, tivesse até um podcast para chamar convidados para falar sobre suas respectivas deficiências. Ok, isso tudo é importante, a publicidade, mas dentro dessa celebração, eu queria que houvesse resultados. A minha principal preocupação. Eu não quero fazer uma celebração, mas semana que vem eu ainda vi a dona Maria precisando das muletas dela. Né? Eu quero ver o resultado. Eu quero trabalhar com a gestão para que no dia de a gente comemorar, como a gente teve a comemoração dos 10 anos da LBI, eu queria ver as pessoas dando seus relatos. Olha, eu estava assim e agora eu estou melhor. Subi minha cadeira, subi minhas muletas, meu atendimento médico foi acelerado, estava atrasado, meus exames finalmente saíram, né? Eu queria que houvesse isso, é o meu desejo como conselheiro, eu ver, assim, no dia da celebração, uma lista de resultados positivos, que as pessoas chegassem, olha, está aqui, através do conselho da deficiência, essa pauta foi levada à frente, estamos comemorando aqui o dia da pessoa com deficiência, celebrando a consagração do dia da pessoa com deficiência, e eu estou aqui melhor, estou com a minha cadeira, porque este conselho fez isso. A gestão trabalhou junto com o conselho e me deu um direito que é meu, um direito, né? A pessoa tem direito a tratamento. Isso inclui, quando o médico pede, por exemplo, a reabilitação, os equipamentos necessários. Então, eu quero ver na prática, no dia das celebrações, é o meu desejo, que as pessoas também façam seus relatos positivos, que a gente chegue nesse dia, de levar até as pessoas lá. Queria que você dissesse o que é que o conselho fez por você. Essa aproximação, ela não pode ser só uma utopia, ela tem que ser uma realidade. As pessoas têm que chegar e dizer, o conselho de fato fez isso por mim. Esse é o meu desejo. A gente vê, né, você que mora em Fortaleza, uma das grandes capitais do nosso país, muitas coisas voltadas para a pessoa com deficiência. Muitas delas, às vezes, não necessárias, às vezes não atende tudo, às vezes só para demonstrar que está sendo feita alguma coisa, mas a gente tem encontrado em vários municípios uma dificuldade grande, né? A questão da acessibilidade, por exemplo. A gente parece que é uma coisa de outro mundo pedir que as pessoas tenham acesso a ambientes.
Mas dentro da tua visão, quais são as conquistas que você tem visto de forma recente? Quais foram as conquistas graças à atuação do Conselho, especialmente na cidade de Fortaleza? Na cidade de Fortaleza, eu posso dizer que o avanço, ele, na parte arquitetônica e urbanística, a gente tem visto muita coisa boa. A gente tem visto que quando se faz, por exemplo, o metrô, como se fez o metrô, já se fez ele todo pensado, né? Com as acessibilidades, para o cadeirante, para o deficiente visual. No metrô você ouve, né, a estação que você vai chegar, isso é importante. O deficiente visual não vai ter como saber. Então, existem até projetos, por exemplo, de colocar isso é uma pauta nossa que a gente fez na última reunião, não na penúltima, porque a penúltima ainda foi antes da nova eleição. Então, assim, de colocar, por exemplo, nas paradas de ônibus, uma caixa de som ali, né, para avisar o ônibus está chegando, o deficiente visual. Muitas vezes ele está com a pessoa ali do ladinho dele, mas tem deles que anda sozinho, certo? Então, os avanços que eu vejo, assim, tá no papel, tem algumas coisas no papel. As que já existem, eu vejo coisas positivas e negativas. Eu estava na Parquelândia esses dias, fui resolver um problema, e quando eu passei no metrô ali do Porangabuçu, tem uma praça. Me acompanhou uma jovem cadeirante, eu fiquei observando, eu como conselheiro não falei nada, porque às vezes a pessoa, ela quer se sentir empoderada, ela quer andar na cadeira dela independente. Mas eu fiquei perto, porque eu já comecei a ver muitas barreiras, muita raiz de árvore na calçada, certo? Deixando a calçada desnivelada. Mas ela ia tão rápido que eu fiquei preocupado, e eu segui ali de longe, olhando, né? Então, e chegou um ponto que a cadeira dela virou assim, ficou diagonal. Disse, meu Deus, ela vai... Mas eu não posso dizer que eu quero ajudar se ela não quer. Se ela quer ir sozinha, porque ela quer vencer suas barreiras. Mas eu fiquei de pertinho ali. Então, você vê pontos positivos e negativos. Ela conseguiu, eu disse, graças a Deus, não precisei intervir, né? Em nada. É uma pessoa que era muito disposta. E tem muita pessoa guerreira, viu? Que enfrenta mesmo as dificuldades da locomoção. Então, na parte arquitetônica, urbanística, eu vejo muito avanço. Tudo que se faz hoje já se faz pensando na pessoa com deficiência. Você faz um terminal novo, você faz uma estrada nova, já faz ali com aquela passagem especial, com aquela rampa, certo? Com aquela passagem de nível mais baixinha para o cadeirante, né? Então, assim, eu vejo pontos positivos, né? O maior desafio e o que o conselho pode fazer, né, entrar em campo. Se eu vi essa calçada desnivelada, o que é que eu faço? Faço um ofício, pego o endereço, bato uma foto, levo. Olha, isso aqui precisa ser melhorado. Então, o que o conselho tem feito, no momento esse conselho é novo, ele teve uns conselhos anteriores, o conselho estava parado um tempo, certo? Voltou agora. Realmente eu não posso dizer para você que eu tenho muito a entregar nesse momento. Eu cheguei agora, mas o que eu posso dizer é que temos muitos pontos positivos, alguns negativos a serem corrigidos, né? E que eu, como conselheiro, vejo que o conselho, o que ele pode fazer é daqui para frente, não deixar passar mais nenhuma oportunidade, né? Entrar em campo, falar com as pessoas. É bom que a gente aborde as pessoas na rua. Ei, você está precisando de alguma coisa? Eu mesmo já vi outro conselheiro fazer isso, foi muito interessante. Ele viu um cadeirante no terminal, viu que ele estava ali com a dificuldade. Você está precisando de alguma coisa, amigo? Tá acontecendo, tá tudo bem? Como é que tá aí? Tá tudo ok? Precisando de alguma coisa? É bom de perguntar. Eu perguntei uma vez isso para uma pessoa com deficiência aqui, na minha rua, o nome dele é Hernani. Eu conheço ele desde criança. E ele tem deficiência na locomoção dele. E eu perguntei, Hernani, você está precisando de alguma coisa? Alguma coisa com relação à sua locomoção. Eu pergunto isso naturalmente, né? Aí eu, não, porque eu sou conselheiro da pessoa com deficiência, sou conselheiro, e se você quer precisando de alguma demanda, fala comigo. Ele me abraçou, ele deu um abraço em mim, ô, rapaz, cara, que bom saber que existe isso, eu não sabia, e olha, parabéns por ter me perguntado o que eu estou precisando, viu? Lhe dar os parabéns, porque nunca ninguém me perguntou o que é que eu precisava. Então, assim, o conselho tem que cair em campo. O resultado é esse. Eu acho que, como nós chegamos agora, o nosso resultado é primeiro cair em campo, certo? Buscar as pessoas também, ir atrás delas,
Elas nem sabem, como você diz em algumas perguntas anteriores, elas nem sabem o poder que elas têm na mão. A LBI é muito potente, né? Mas a gente precisa levar até elas, precisa trabalhar. É isso que eu vejo. Como o grande feito é esse. Nós temos que fazer, na verdade, né? Temos que fazer isso acontecer para que isso vire um marco. Eu vendo que você se pronunciou aí a questão do diálogo, né? Conversando, perguntando aos amigos, aquele que está mais próximo. Mas como é que é o diálogo entre a Condefor e as outras áreas essenciais, né? Como a saúde, a educação, a mobilidade urbana, assistência social. Como é a conversa? Será que o pessoal tem dado acessibilidade, tem dado oportunidade para vocês conversarem com os órgãos, com as instituições, com o poder público? Porque quando a gente questiona a pessoa com deficiência, a necessidade é clara e é bem objetiva. Mas quando nós vamos conversar com quem tem o poder de mudar, com quem tem o poder de transformar, às vezes nem sempre tem essa abertura para o diálogo. E como é que está o diálogo entre a Condefor e essas áreas essenciais? Muito boa essa pergunta, porque às vezes houveram algumas pessoas que chegaram a falar assim: o conselho não está trabalhando. Primeiro que a gente chegou agora, a gente foi eleito mês passado, ou algumas semanas aí, quase nem um mês inteiro. Ainda tentamos fazer a primeira reunião, não teve quórum, né, algumas pessoas não foram, infelizmente. Mesmo assim, nós trabalhamos. A ponte, né? O que a gestão pode fazer? O que está faltando aí para a gente conseguir colocar em prática junto às outras secretarias, né? De saúde, educação. Como é que a gente puxa essas pessoas e como é que a gente faz o conselho ser um órgão de fiscalização e de uma ponte que a cobrança realmente surta efeito, né? Bem, dentro da reunião nós temos as atas, que são, né, que são as informações que são colocadas dentro da reunião, dentro das pautas, e elas são tidas como registros oficiais. Pedimos isto à Secretaria de Saúde, pedimos isto à Secretaria de Esporte, a pessoa com deficiência está precisando de praia acessível. Então, a pessoa chegou a falar assim: o conselho não está trabalhando, só que nós tivemos uma última reunião, como eu disse, antes dessa nova eleição, e que uma das pautas era, primeiro, estender mais a praia acessível. Aí a gente manda para a gestão, né? A publicidade da LBI, a gente manda para a gestão. Aí teve gente que já falou assim: o conselho está parado. Não, aí é que está, essa sua pergunta é chave. Porque o conselho trabalhou, ele lançou as pautas. Então, a gente mandou lá para a Secretaria de Saúde uma pauta, mandou para a Secretaria de Esporte outra pauta, praia acessível, cadeira de rodas está parada, a fila de cadeira de rodas está parada. Então, isso quer dizer o quê? O conselho trabalhou, certo? Cadê o resultado? E o resultado não veio. Aí é que está. Aí é que tá. Porque se eu fiz a minha parte, a gestão tem que fazer a dela. Então, um outro conselheiro falou assim: não, teve gente que falou que a gente não trabalhou. Fazer as pautas e cobrar da gestão, nas suas respectivas secretarias, é o nosso trabalho. A gente não tem o recurso, a gente não administra o orçamento, certo? São essas pessoas da gestão que têm que nos ouvir. Nós somos os conselheiros, nós estamos colocando a demanda da sociedade civil. Então, eles têm que pegar isso e fazer, porque senão realmente a impressão que passa, e errada, é que o conselho não está trabalhando, sendo que está. Só que o resultado, ele depende da vontade política também, da ação pública, certo? A pauta está sendo enviada, as atas estão sendo feitas, certo? Colocado em ata na reunião, no documento oficial do conselho, vai para a gestão. Então, as pessoas não podem dizer que, por exemplo, o conselho não está trabalhando. Ele está fazendo a parte dele. Agora, não depende de mim, eu não tenho como pegar o recurso e fazer uma calçada melhor ali para o metrô onde eu passei, que está quebrada a calçada, que tem que fazer isso é quem recebeu a demanda. Então essa cobrança, ela tem que ser bem analisada, certo? Porque isso não quer dizer que o conselho está trabalhando. O conselho trabalha. Só que essa ponte entre a gestão e suas respectivas secretarias que vão receber a demanda, eles têm que fazer a parte deles para a coisa acontecer. Essa conversa está sendo muito boa
E aí a gente está chegando ao fim do nosso episódio, o episódio do nosso programa Conexões Raras, mas eu queria deixar contigo aqui uma última fala. Aquilo que você acha que a gente não tocou, que é necessário falar, aquilo que você acha que tem que destacar, até mesmo uma palavra de incentivo e motivação para as famílias participarem do conselho, participar da luta, se mobilizar de alguma forma. Queria deixar com você de forma livre essa última parte. Eu queria deixar uma mensagem aqui, de uma forma geral, tanto para as pessoas com deficiência, como as que não têm nenhum tipo de deficiência, pelo menos até o momento, ou se vier a ter. Eu queria deixar uma mensagem. A mensagem que eu deixo é que todos podem ser agentes do bem na sociedade. Agentes fiscalizadores, protetores de direitos, não só dos seus, mas os de todos ao seu redor. Basta saber as leis e aplicá-las. Mas isso só irá acontecer pela empatia, certo? O conselho age como órgão executor, fiscalizador, criador de pautas, responsável pelas ações oficiais, mas todo cidadão fortalece um conselho quando tem a consciência de que tudo ao seu redor também já o está atingindo, certo? De alguma forma. Pois agimos por ação, por omissão. Basta não se omitir, conhecer as leis, buscar as pessoas e órgãos competentes, buscar conhecer as leis vigentes de seu país, estado ou município. Tudo isso fortalece qualquer conselho, certo? Então, a mensagem que eu deixo é essa. Se nós colocarmos a empatia, a vontade política de que se cada um fizer a sua parte, né, dentro da sociedade, se cada um tem um interesse público, tem um interesse na causa, então, assim, o que eu deixo é isso, é que nós, como órgão fiscalizador, não fazemos essa parte. Aquele que está do nosso lado tem que aprender, Eu tive que aprender, eu, como ser conselheiro, tive que aprender a me colocar no lugar do outro. Eu também, como uma pessoa com deficiência, lutei pelos meus direitos, agora luto por aqueles que não sabem que tem esse direito. Então, as pessoas ao redor, né, tem que ter essa empatia, tem que ter essa motivação, tem que ter essa causa nobre dentro de si, certo? Eu tenho que ser, de fato, um servidor público, tenho que servir. O serviço, ele parte da empatia. Até a pessoa que não é conselheiro, que não exerce nenhum cargo público, se usar a empatia, usar a lei, usar a boa vontade, ela vai contribuir muito. O familiar, o vizinho, o cidadão em comum, certo? Então, essa mensagem que eu deixo essa mensagem, fortalecer o órgão é fortalecido pela própria sociedade, né? Todo poder emana do povo, né? Que o exerce através de seus representantes eleitos ou diretamente, assim diz a Constituição, sobre o poder que o povo tem, né? E o povo tem esse poder quando ele também coloca a empatia junto e ele vai em busca dos seus direitos e ele se coloca no lugar do outro. Pois, Ulisses, que maravilha poder participar de um momento como esse, de ouvir a sua voz, ver que você está sempre ativo aí na causa. Eu sei que é alguma coisa nova, como você mesmo disse, o Conselho começou algo novo, mas fica aqui a nossa gratidão. Eu imagino e tenho certeza que cada pessoa que ouviu, que assistiu, tanto pelo YouTube quanto pelo Spotify, aprendeu um pouco mais sobre direito, recebeu também esse gás, essa animação, essa motivação para entrar e mergulhar nesse mundo dos conselhos, buscar o direito, avançar. Então fica aqui só o nosso agradecimento por você aceitar o nosso convite e participar. Queria também deixar com você esse momento de agradecimento final, mas saiba que para nós foi um momento assim que trouxe para nós esse conhecimento, e esse conhecimento com certeza vai nos garantir uma qualidade de vida bem melhor. Eu que agradeço, né? Eu estou muito feliz, é a primeira vez que eu dou uma entrevista, e é bom, né? A gente saber o que a gente, principalmente saber como lidar com o que a gente tem. Muitas pessoas têm essa dificuldade na sua doença rara, na sua deficiência, mas eu acho assim que tem que ter, sabe, esse suporte. A gente não pode deixar passar essa oportunidade, né? Eu vou deixar uma mensagem aqui do apóstolo Paulo, né? Quem acredita em Deus, eu acredito, respeito todas as religiões, quem tem uma religião diferente, mas eu vou deixar. Ele fala assim: não vos canseis de fazer o bem. Ele manda isso, ele é um mandamento, né, do apóstolo Paulo. Não se canse de fazer o bem, né? Ele retorna, tudo que a gente faz retorna para a gente. E eu acho muito linda essa passagem, né? Porque ele disse: é a melhor coisa dar do que receber.
Eu sei que é difícil, tem momentos que a gente precisa só receber, porque a gente está tão debilitado, está tão necessitado, mas eu acho que quando a gente passa a se doar também, a gente recebe tanta coisa boa de volta, sabe? É tanta gratidão, assim. Eu só tenho a agradecer hoje eu poder estar ajudando as pessoas. Eu nunca imaginei. Imagine aí, vamos voltar naquela parte que eu falei. Passei muito tempo dentro de um quarto, né? Lutando contra a minha doença, achando que eu não tinha mais utilidade na sociedade, na minha vida. Perdi concurso público, não conseguia mais trabalho. Aí o que é que eu vou fazer na minha vida? Olha só onde é que eu tô, né? Depois de muita luta, depois de muito, sabe, perdi muita coisa. Mas olha o que eu estou ganhando agora, que eu não imaginava que eu ia ser conselheiro da pessoa com deficiência. Mas foi com tanta luta e com tanta vontade de aprender e de me integrar às pessoas, então eu tenho que me sentir vivo de novo com as pessoas. A minha vida não acabou, eu tenho que me sentir permanente e vivo ainda, sabe? Eu não deixei de existir. É assim que toda pessoa com deficiência deve pensar, ou com doença rara. Você não deixou de existir, meu irmão. Não desista. Procure. Se você não tem apoio nem de familiar, procure. Pesquise. Vá atrás. Nos procure. Certo? O conselho está aberto da pessoa com deficiência. Você tem o telefone aí da Casa dos Conselhos. Eu posso deixar depois para você. Se integre, meu irmão. Não se integre e não se entregue, né? É o que eu posso dizer, né? E dizer que a pessoa com deficiência é sim capaz. Qualquer pessoa com doença rara é sim capaz. Ela quer ser capaz. Está faltando oportunidade, está faltando empatia. Mas ela também tem a força de fazer. É só ela querer. Muito obrigado. Antes de encerrar, diz aí como é que a gente pode chegar no conselho, telefone, rede social, algo do tipo. Eu vou deixar aqui meu telefone, tá? Eu posso passar o telefone do conselho, porque nós, como eu disse, chegamos agora. Então, alguns números mudaram para a pessoa não ligar e, de repente, não ter o número correto. Eu vou deixar o meu. Eu posso passar as informações. É 859-9701-0800. Eu posso passar os telefones, os respectivos telefones atualizados, certo? Para chegar até o conselho. A sociedade civil é muito bem-vinda, certo? Qualquer ação do conselho. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso programa Conexões Raras, reafirmando que a inclusão e garantia de direitos são frutos da participação social e do compromisso coletivo. Nós queremos agradecer aqui mais uma vez ao Ulisses, que de uma forma maravilhosa abrilhantou esse nosso episódio e trouxe para a gente um montão de informações e que você também possa se achegar diante daquilo que ele passou, do telefone que ele repassou, e dê a sua colaboração para que nós possamos ter ainda mais uma qualidade de vida bem mais ampla e podemos também alcançar aquilo que tanto sonhamos. Também queremos agradecer a nossa parceira social, a Takeda, que tem nos apoiado, fortalecido e nos ajudado nesse processo de inclusão, levando conhecimento e informações a todos aqueles que precisam delas. Também quero pedir a você, mais uma vez, que colabore curtindo, compartilhando, se inscrevendo nos nossos canais, indo lá nas nossas redes sociais, @ACDG Brasil, indo lá dando a força, mostrando que vale a pena continuar e sabendo que existe vida sim pós-diagnóstico. Seguimos aqui conectados pela defesa da dignidade, da acessibilidade e da construção de uma sociedade em que todas as pessoas possam exercer plenamente os seus direitos. Quem sabe no próximo episódio eu estarei aqui entrevistando você. Vai, coloca aí nos comentários qual é o teu diagnóstico, o que é que você gostaria de assistir aqui, porque com certeza um dia será você. Então, muito obrigado por estar conosco até agora. Um beijão no teu coração e até o próximo episódio. Tchau, tchau.